Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo da review de Tokyo da Shonen Magazine. Vou estar aqui analisando a edição dupla da revista, que é a edição 36 e 37. Bora acompanhar tudo que aconteceu nessa edição. Um mangá disse adeus à revista, além de outros mangás que estão aí se tornando sucessos, né? Pelo menos o que aparenta ser. Bora acompanhar nessa edição. Deixa o seu like, se inscreve, se não querem bater 1000 inscritos, sua ajuda sempre é muito importante. Enfim, sem muita enrolação, bora para o vídeo. A capa da revista foi o Koshiroku no Yonkishi, um mangá que tá para receber um anime, e a revista tá aproveitando isso para divulgar mais a obra. É um momento muito importante para isso, né? Páginas coloridas serão Setokai Nimonaru, páginas também para Dead Account e o Kimura Class, que impressionantemente recebeu uma página colorida antes de receber a sua primeira toque. Me surpreendeu um pouco, talvez seja um ponto aí que a Magazine viu que o mangá talvez chamou bastante a atenção do público. Vamos torcer que sim, né? O mangás em ato tivemos o Ahiro no Sora, como sempre. Passado então para os mangás ranqueados nas toques, tivemos aí a última posição, como sempre, o Toyo Eternity, ou como costumam chamar, Fumetsu no Anatae. Mangá esse que sempre é o que fecha a revista, não tem muito o que falar dele. A 20ª posição foi o Kiraboshi Josama, que também é o mangá que deu adeus à revista. A obra não conseguiu fazer sucesso, a obra não conseguiu chamar a atenção do público e isso resultou no seu cancelamento. Infelizmente, né? Agora vamos torcer pro autor voltar com uma nova obra, se ele voltar, pelo menos, né? E se voltar, se vai ser realmente com a Magazine, ou ele vai tentar outras revistas. Mas enfim, a obra não conseguiu manter-se na revista. A 19ª posição, o Gashakuta. Mangá esse que também recebeu uma posição baixa e tá sendo um pouco mais frequente, né? Mas ainda não acho que seja com questão da sua popularidade, pelo contrário, porque as vendas, pelo menos, dos volumes vem se mostrado boas, né? Uma crescente boa, pelo menos, não é algo tão grande, mas é uma crescente boa, isso é bem positivo e vem mostrando que o mangá vem se destacando dos demais, isso é bem importante pra gente se analisar. Então, essas posições baixas não necessariamente, ao meu ver, são por conta de uma baixa popularidade. Talvez o caso seja que, pelo menos nas vendas físicas dos seus volumes, eles têm um sucesso bem grande, mas na questão da sua popularidade interna, que é entre os leitores da revista, não seja tão grande quanto esses outros mangás aí. E talvez essas posições sejam um pouco mais baixas. Normalmente ele recebe posições intermediárias, às vezes um pouco mais baixas, mas normalmente uma zona intermediária. Raramente eu vejo ele recebendo posições bem altas mesmo. Aí é uma frequência bem menor mesmo. Normalmente ele recebe essas posições mais intermediárias. Essa semana não foi o caso, mas ainda como eu falei, não vejo isso sendo uma popularidade horrível do mangá. A 18ª posição foi o Amagami-san, que também é um outro que vem tido um bom sucesso, mas também recebeu uma posição baixa, estranhamente, né? Mas enfim, isso também não muda o fato que o mangá ainda assim tem uma certa atenção na revista, mas estranhamente me surpreendeu ele receber uma posição baixa. Não tem muito o que comentar sobre esse mangá, não tem tanta coisa nova para se apresentar. Tô só esperando sair mais novidade do anime, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, pelo menos eu acho, né? Não sei se já foi anunciado o estúdio que vai adaptar a obra, espero que seja pelo menos um bom, mas ainda bora esperar as novidades sair da obra. A 17ª foi o Anumiburo, semana passada recebeu uma página colorida, e essa semana ficou aí nas últimas posições. Não tão baixo assim, né? Mas foi uma posição não tão alta também. Então, aí uma posição ok. Enfim, a Anumiburo continua sendo um mangá que tá vivendo, né? Pelo menos. A 16ª foi o Shangri-La Frontier, que eu não entendi porque ele recebeu posições baixas. Pra falar a verdade, ele e outros mangás aí estão recebendo posições baixas essa edição. Talvez a Magazine resolveu dar uma atenção para outros mangás aí, e o motivo seja esse. Alguns mangás que recebem posições um pouco melhores foram para trás e alguns outros mangás foram para cima. Talvez seja esse o ponto, talvez. Mas Shangri-La Frontier também recebeu uma posição um pouco menor do que o comum que ele recebe. Tanto que tem um outro mangá que daqui a pouco eu chego nele, também recebeu uma posição bem incomum. Mas antes dele, bora falar do Yusayama Koji Kokonin Nen Ichikumin, que ele recebeu a 15ª posição. E como eu falei na edição anterior, o mangá não vendeu bem no seu volume, a popularidade não está muito boa, e eu acho que sim, ele está sendo um mangá que está se encaminhando a ser um dos mais prováveis a serem cancelados. Tivemos o cancelamento dessa edição de Kiraboshi, mas eu acho que uma nova leva de cancelamento só vai vir quando
estrear novos mangás. Eu acho que ainda vai demorar algumas semanas, talvez 1 mês e meio, 2 meses aproximadamente, até isso chegar. É o que eu acho, pelo menos, né? E o Sayama Koji tem que tomar cuidado para ele não ser esse mangá que vai ser cancelado. Bora ver se vai acontecer ou não. Por enquanto, na minha opinião, esse mangá tá numa situação bem crítica. E ele precisa aí tomar cuidado. Às vezes não são muito boas, as posições não são tão altas. Então tá tudo indicando que talvez a Magazine não quer dar chance para esse mangá sobreviver. Pelo menos é o que eu penso, né? E a 14ª tivemos o Blue Lock, um outro mangá bem popular na revista, que ficou na parte de baixo da top. Então essa edição foi realmente uma edição bem estranha, né? O Loki é um mangá bem popular, é um dos que mais vendem aí na revista atualmente, chegando aí a, por volume, alcançar a média de 400 aproximadamente. Eu acho que dificilmente 500, mas mais ou menos nessa média. Então são vendas boas, né? Normalmente alguns outros mangás eles chegam a 100, 150, mas nunca tanto assim em um mês de venda, no mês de estreia, né? Então o Loki ele tem os seus méritos, mas essa edição não recebeu uma posição tão alta, o que eu acho que poderia ser diferente. Eu acho que não tem problema os mangás mais populares sempre receberem posições mais altas. A Jump faz isso sempre e ele se dá bem com isso. Mangás mais populares, na minha opinião, deviam receber posições bem mais altas. Logicamente, as posições de toques não significam o nível de popularidade, tipo, as primeiras posições são sempre os mangás mais populares, mas o que a gente vê, por exemplo, comparando com a Jump, sempre os mangás que são, por exemplo, pilares da revista, temos Jujutsu, Boku no Hero, One Piece, na maioria das vezes eles estão sempre lá nas primeiras posições, no top 5, no top 6, sempre estão na parte de cima. Então, isso é uma jogada, pelo menos na minha opinião, uma jogada de marketing muito bom, porque você divulga os mangás mais populares e vende a revista por conta disso. Agora a Magazine, ele simplesmente, em uma edição aleatória, simplesmente tira os seus principais mangás que mais fazem sucesso, como o Bullock, Shankla Frontier, que eu acho que apesar de não ser um grande sucesso, tem uma certa popularidade, tira todos esses mangás e jogam para baixo. Eu acho que não seria algo tão bom. Eu não entendo exatamente como é que os editores estão pensando, e deve ter as estratégias dele de vender a revista e vender os mangás, então não posso opinar nesse ponto. Mas pelo menos pelo que eu percebo, eu acho que Bullock devia receber posições altas, sim, em todas as edições, ou quase todas, né? No top 2, top 3, que seria, na minha opinião, boa. Mas enfim, nessa edição o mangá ficou nessa posição mesmo. A 13ª tivemos o Sora de Mayumi, o Aisha Tekuro. Recebeu a sua posição normal. Esses são os níveis normais que ele recebe. Ele está recebendo as posições bem altas, né? O que é bom para o mangá. Mas normalmente essa é a média que ele sempre recebe na maioria das vezes. Então essa edição foi uma posição normal para o mangá. Ele não apresenta nada tão novo assim em edição para edição, um capítulo por capítulo. A 12ª foi o Yo-Yo Sensei, que também estava recebendo posições bem altas, né? Me surpreendeu bastante, mas na maioria das vezes ele também fica nessa zona intermediária, então não tenho muito o que falar sobre ele. Provavelmente a Magazine está querendo apostar nesse mangá, está querendo manter esse mangá e está vendo algum potencial nele. Por enquanto ele não tem um sucesso tão grande, está lançando o volume 3 e a popularidade não está sendo tanta coisa assim. Mas se a Magazine dá atenção e tá apostando no mangá, talvez ela veja potencial nisso. Bora ver se vai realmente com o tempo mostrar e apresentar esse potencial aí nas vendas, na popularidade. Enfim, por enquanto eu não tô apostando tanto nisso. A 11ª foi o Sentai da Shikako, também é um outro mangá que tá com anime aí anunciado e não tem nada assim para apresentar. Acho que já chegou a sair um trailer aí ou um teaser, não sei, certo? Mas até então a divulgação sobre isso está sendo bem mínima. Talvez é porque está um pouquinho longe para acontecer. Não sei se vai ser nesse fim de ano já, porque se for, eu acho que devia estar sendo uma divulgação um pouco maior. Se não, só ano que vem. Então, tá demorando um pouquinho mais. Então, estou realmente curioso para saber como é que tá a produção dessa obra, do anime, né? Porque pelo menos do mangá não tem nada de novo pra gente comentar. A 10ª posição foi o Kureo Medaka, ele não recebeu capítulo na semana anterior, ele estava em pausa e essa semana ele voltou aí e recebeu uma posição mediana aí, a 10ª posição, literalmente o meio da toque, então o mangá foi bem mediano mesmo. Enfim, tenho muito o que falar sobre a obra. Já na 8ª posição foi o Akabane Honeko no Bodyguard, uma posição um pouco boa, né, pra falar a verdade. É um mangá que eu vejo a Magazine dando bastante atenção, dando atenção para eles merecida pro mangá.
mas uma popularidade que vem crescendo bem devagar. Então eu penso, né, como que o mangá vai ser tratado futuramente, se ele vai realmente suprir as expectativas que a Magazine vem dando, porque por enquanto o mangá tá sendo bem ok, assim, nada tão espetacular. Apesar de que, sim, eu acho que tem potencial para crescer, mas por enquanto não tá sendo tudo isso. Aí só o tempo, né, pra gente entender qual vai ser o rumo da obra. Já na 7ª posição foi Brave Bell, recebendo a sua segunda toque, enquanto o outro mangá da Level ainda nem recebeu nenhuma, só na semana que vem vai receber a primeira. E enquanto isso, Brave Bell vem estreado muito bem. A edição anterior ele recebeu a 2ª posição e agora recebeu a 7ª, então é um nível bem alto. Mas por enquanto eu vou ainda guardar minhas expectativas para pelo menos umas 2 ou 3 semanas para saber qual vai ser suas posições, se ele vai continuar recebendo posições altas, porque se fosse o caso, aí pelo menos vai ser algo que positivo, né, que mostra que a Magazine tá apostando nesse mangá. Por enquanto não saiu nenhum volume da obra, então é um outro ponto que a gente tem que analisar, tem que esperar aí para saber como é que ele vai se sair nas suas vendas. A 6ª posição foi o Kakuni Nazuki, não tem também muito o que falar da obra, a obra não apresenta nada tão grandioso, continua apresentando, desenvolvendo a sua história, as vendas continuam sendo boas, não tão grandes, mas boas pelo menos. Então a obra continua aí, com publicação na revista, sem nada assim tão grande para se falar, então para se comentar. Enquanto a 5ª posição tivemos o Kanan-sama Kuma de Choroi. Enfim, um mangá também, um mangá que vem conquistar os seus passos na revista, vem dar atenção, vem receber a atenção da Magazine. Então é um mangá, de certa forma, que mostra um potencial. Mas também um outro que não tem uma popularidade tão grande. É o mesmo caso de Akabane Honeko. Ele recebe posições boas, tem uma certa atenção, mas eu não vejo ele retribuindo em popularidade e tudo mais. Ele é um mangá bem mediano, assim, que precisa ainda melhorar muito para realmente ser um mangá popular na revista. E já na 4ª posição foi o Hajime no Ippo, que tá ainda nessa onda aí de receber posição alta e posição baixa, que eu acho que ele devia receber posições altas com bem mais frequências. Ele não recebe posições baixas com tanta frequência, só foi, acho que só umas edições, umas semanas que a Magazine resolveu fazer isso, que eu achei que não era necessário. Mas enfim, mas o Ippo recebeu posição boa e é isso que pelo menos importa, né? Bora esperar aí as próximas edições, porque o mangá ainda continua sendo um sucesso e vai continuar sendo. Então não tem muito o que falar da obra. Agora entrando no top 3, tivemos o Megami no Café Terrace, que também ainda é um bom sucesso, vem crescido aos poucos aí desde que lançou o anime, então vem sido uma boa aposta para a revista. O mangá já recebeu um anúncio da 2ª temporada do seu anime, então mostrou pelo menos, né, uma aceitação positiva até entre os espectadores aí do anime, então pelo menos é algo positivo. Então talvez com o tempo esse crescimento venha aumentar ainda mais a sua popularidade. Eu vi muita gente aí que disse que não gostou da obra, do anime, né? Mas, enfim, a obra realmente fez sucesso. Não foi um grande sucesso, mas pelo menos foi um sucesso a ponto de ter um anúncio de uma 2ª temporada. A 2ª posição foi Inde Zero, não tem muito o que falar da obra. A obra continua sendo um sucesso, não tão grande assim, já diminuiu bastante do que era no início, mas ainda continua sendo um mangá importante para a revista, tanto que recebe posições altas, né? Eu acho que um dos grandes pontos que faz esse sucesso, esse mangá ser tão importante, é exatamente o nome Hiro Mashima, que é o autor, né? Que fez obras de grande sucesso na revista. Porque eu acho que se fosse um outro autor qualquer, ou um autor iniciante, essa obra já teria ido de cancelá-los aí há muito tempo, na minha opinião, pelo menos, né? Enfim, eu acho que o Hiro Mashima salvou essa obra de um cancelamento bem precoce. A primeira posição foi o Kanojo Karishimasu, que eu não esperava essa primeira posição, confesso, apesar do mangá ser um sucesso, não tão grande, mas ser um sucesso, essa primeira posição foi bem estranha. Mas é isso, ele recebeu a primeira posição, assim como as edições anteriores também me surpreenderam a primeira posição. Essa edição foi a mesma coisa, mas Kanojo Karishimasu ainda continua sendo assim um sucesso bem importante para a revista. Goste ou não da obra, isso não tem como negar. Kanojo Karishimasu ainda assim é um mangá importante para a revista. Próxima edição será a edição 48, teremos a capa da revista o Kuroyo Amedaka, e as páginas coloridas serão Shangri-La Frontier, o Yo-Yo Sensei e o Kanan-sama Kuma de Choroi. Então, bora só aguardar as próximas edições, a edição seguinte, né, e ver o que se esperar aí, como é que vai ser
a Toque. Enfim, comente o que você achou e o que você espera também para as próximas edições, para os próximos capítulos. Enfim, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.